pessoal! Então, o tema desse vídeo, eu vou falar com vocês sobre a passagem espiritual da cantora Vanusa. Tem coisas interessantes que eu vou falar sobre a passagem espiritual da Vanusa, que aconteceu 8 de novembro, e Areta, que é a filha da Vanusa, com Antônio Marcos, com o cantor Antônio Marcos, falecido já há bastante tempo, em decorrência do seu problema com álcool, né? Ele faleceu por uma questão de insuficiência hepática na época. E a Areta, ela observou que a mãe fez a passagem no dia que o pai dela, no dia do aniversário dele. Eles tiveram uma história de amor, eles tiveram um relacionamento, um casamento, mas por circunstâncias da vida do Antônio Marcos, da vida, enfim, eles se separaram. Mas Vanusa sempre amou Antônio Marcos. Antônio Marcos, ele foi o primeiro amor da vida dela. Então, a Areta é uma pessoa que é espiritualista, tem coisas que saem na mídia e ela deixa bem claro que ela tem essa sensitividade, essa mediunidade dela. E então aí a gente pensa o seguinte, a Vanusa fez a passagem, se libertou, foi para a espiritualidade, enfim, se libertou das amarras, né, da carne, né, do corpo físico. E no dia do aniversário do Antônio Marcos, então, é algo que é do acaso isso, e uma situação como essa, é uma coincidência? Eu acredito que não é uma coincidência. Eu vou falar sobre o fato de uma pessoa ter uma doença degenerativa, ou ter uma doença terminal, e essa pessoa trabalha, que é uma doença que vai acabando com a vitalidade da pessoa, com o tônus vital, num espaço de tempo mais ou menos longo, pode durar alguns anos. Essa pessoa vai se desligando aos poucos da matéria, como foi o caso da Vanusa. Então, esse dia, 8 de novembro, aniversário do Antônio Marcos, eu acredito que não foi por acaso, que isso pode ter sido sim um sinal de que Antônio Marcos tenha vindo receber a Vanusa na espiritualidade. A Areta é uma pessoa, como eu disse, que tem uma percepção sensitiva e tudo mais. Mas é claro que as pessoas podem pensar, ela era filha do Antônio Marcos, então ela pode simplesmente fazer essa ligação porque é um desejo que ela tem, ela ama o pai, ela gostaria de ver os dois juntos. Mas assim, tem esse lado, mas eu acredito muito que essa percepção sensitiva da Areta faça muito sentido. Se nós formos pensar em termos de espiritualidade, quando um espírito ele se liberta da matéria através do que nós conhecemos como morte, né, que na verdade não existe, é só uma passagem para uma outra dimensão, esse espírito ele passa a ter uma compreensão maior sobre aquela experiência que foi vivenciada na matéria. Então, passa a entender nuances que é impossível, é muito difícil da gente compreender enquanto estamos vivenciando a nossa jornada por aqui. Então, o espírito, por exemplo, o espírito
do Antônio Marcos. Ele fez a passagem já há algum tempo, algumas décadas, não sei precisar o ano, mas existe um tratamento espiritual. O espírito, ele escolhe, ele pode escolher, por exemplo, no caso do Antônio Marcos, existia ali um problema de alcoolismo, que muitas vezes pode estar relacionado com obsessores, pode estar relacionado conjuntamente com isso, com uma dificuldade que algumas pessoas encarnadas têm de viver a vida na matéria, que eu acredito que tem muito a ver com o caso dele, porque ele dizia frequentemente que ele não era deste mundo e que era muito difícil para ele viver na Terra, com todas as dificuldades e as maldades que existem no mundo. Então existem pessoas que têm realmente essa dificuldade de lidar com a realidade extremamente densa, extremamente física e difícil de expiação que nós passamos. Nós estamos presos, né, no cativeiro do corpo físico. Ele tem uma visão muito mais ampla de todas as suas vivências, se o espírito quiser e achar que precisa. Ele vai pesquisar suas vidas passadas, vai ver como se fosse numa tela, num filme, tudo aquilo que ele aprendeu ou a origem de alguns problemas da última vivência física na Terra. Então a compreensão passa a ser muito maior. Inclusive os sentimentos que um espírito vivencia quando está fora da matéria, vivencia de forma mais profunda. O amor passa a ser um amor mais puro, um amor passa a ser um amor mais forte. Os apegos também, inclusive, se intensificam. Os ódios, os rancores não deixam de existir, mas se intensificam na espiritualidade. E considerando a forma como a Vanusa fez a passagem, né? Ela teve uma doença degenerativa do cérebro, um tipo de demência, algo muito parecido com o Alzheimer, que faz com que o espírito cativo no corpo aconteçam as desconexões dos neurônios e a pessoa se esquece de muita coisa, vai se esquecendo. Inclusive no caso da Vanusa, muitas funções orgânicas passam a ser muito prejudicadas por conta dessa doença degenerativa. Ela sofria de depressão. A depressão e a bipolaridade são doenças neurológicas que a espiritualidade, por exemplo, o espiritismo, tenta desvendar essas doenças dizendo que uma pessoa que tenha bipolaridade ou que tenha depressão, ela também é acompanhada muitas das vezes de obsessores. Uma obsessão muito prolongada, ela pode causar danos cerebrais no perispírito ou mesmo no espírito reencarnado e causa esses desequilíbrios químicos cerebrais. A evolução de uma bipolaridade, de uma depressão na vida da pessoa é culminar em uma demência, em um Alzheimer. Se essa pessoa avança os anos na vida, pode sim culminar, terminar em um Alzheimer. Né? Vocês podem fazer a pesquisa aí. O bipolar, muitas vezes, quando fica mais velho, ele tem sintomas de Alzheimer ou de alguma demência. Então, são essas circunstâncias que levaram a Vanusa a ter um final de vida com um problema, né, com este problema. E
vamos falar assim, do amor, o amor espiritual, né? Que é algo difícil de encontrar na vida, relacionamento de casal. A maioria dos casais vivem relacionamentos kármicos, digamos assim, né? Algumas pessoas são almas afins. É possível que exista uma mistura das duas situações, né? No caso da Vanusa Antônio Marcos, é possível que eles tivessem tido algum relacionamento kármico. Eu acredito, minha opinião, que eles terão novos relacionamentos em vivências no futuro, vivências terrenas, em vivências reencarnatórias, né? Não importa se é no planeta Terra, enfim. Porque eles têm uma ligação extremamente forte. Formaram uma família, têm filhas juntos, o amor dos dois foi genuíno, não importa se eles não tenham ficado juntos, isso não importa. Circunstâncias da vida, do caminho dos dois levaram à separação, mas mesmo assim, eles acreditam que o carinho entre os dois não deixou de existir por conta da separação. A Vanusa mesmo fala, foi o primeiro e o homem que ela mais amou foi o Antônio Marcos. Então, é um amor muito mais próximo daquilo que a gente chama, que o espiritismo chama de amor de almas afins, que pode ter, então, as duas situações, a situação kármica e também a situação de amor de almas afins. E são espíritos que se amam verdadeiramente, porque a amizade entre eles nunca se perdeu. Mesmo enquanto estiveram aqui, a amizade entre eles sempre existiu. Então, é muito possível, eu acredito muito, que Antônio Marcos tenha recebido o espírito da Vanusa na espiritualidade maior. E agora, nesse momento que ela está lá, que Deus a tenha, que os mestres, que os amparadores, que os mentores, com certeza estão auxiliando ela nesse momento, que ela seja muito bem recebida, com festa, e um mundo novo para ela nesse momento se abre. Normalmente o que acontece? Ela deve estar em um hospital, na espiritualidade, em alguma colônia, o que chamamos de colônia, e lá ela vai receber um tratamento que rapidamente vai trazer a Vanusa verdadeira, não sem resquícios da doença que culminou no final da sua jornada aqui. Então ela vai chegar rapidamente na cura, vai rejuvenescer e tornar a ser aquela mulher linda que ela foi, vai se lembrar de tudo, vai se dar conta do que se passou com ela, ela vai se encontrar com quem foi antes dela, no caso Antônio Marcos, familiares e amigos que faleceram, que estarão em clima de festa, muito provavelmente, recebendo-a. Ela foi uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, que venceu muitas coisas na vida dela. Eu acredito que seja assim, que ela seja recebida, e ela também será recebida por outros espíritos que ela não conheceu na reencarnação, mas que conhecem ela de outras vivências, ou mesmo da espiritualidade. E por que não, né? Vai caminhar amando Antônio Marcos. Se ela vai amar, se eles vão se amar como um casal ou como amigos muito
muito afins, né, muito de um amor muito forte e unido, nós não sabemos, mas é indiferente, né? Até porque o amor, ele pode ser um amor de casal, sim, mas ele, quando é verdadeiro, ele sobrevive a todas as circunstâncias, circunstâncias de separação, circunstâncias problemáticas da vida, enfim, o amor é o amor, né? Puro e simples. Então, sim, ela foi muito bem recebida, provavelmente pelo Antônio Marcos, que está recuperado nesse momento e vai poder mostrar a ela, ele, os outros espíritos e a espiritualidade, enfim, esse mundo mais maravilhoso e bem menos doloroso, que é a espiritualidade, aonde Vanusa se encontra neste momento, em tratamento, mas que logo vai se recuperar. Enfim, é isso que eu acredito e eu peço à espiritualidade que a recolha exatamente dessa forma especial. E é isso, gente. O andar lá de cima está recebendo uma das maiores cantoras, uma das maiores queridas do nosso Brasil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.